E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do CN Fóruns. Dessa vez a gente vai ter a oportunidade de trabalhar juntos o DHCP. É um protocolo muito utilizado, muito útil, e não só a gente vai ter a oportunidade de ver os seus processos em funcionamento, mas também como configurar um servidor DHCP no seu roteador Cisco, ok? Antes de tudo, como é de praxe, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos conteúdos prévios necessários, como por exemplo o que seria um gateway, o que seria um servidor de DNS, também o que seria uma máscara de rede, né? São conceitos básicos, são conceitos ICND1 e CND1. Esses conceitos a gente não vai aprofundar demais, só a título de retomada mesmo, para que a gente possa já começar trabalhando no que é, para que serve e algumas terminologias e nomenclaturas do DHCP. Por exemplo, o que seria um DHCP Offer, o que seria um DHCP Request, né? E outras coisas do tipo. Depois nós vamos à configuração por meio do Packet Tracer e vamos fazer um troubleshootzinho básico, caso algo não dê certo. Beleza? Não vamos perder tempo, já vamos direto para o conhecimento básico aqui que a gente deve retomar. Então, se você está lembrado, geralmente quando a gente começa a estudar redes, a gente faz uma relação entre 255 e 0 como sendo rede e host, né? Na verdade, não é bem assim. Na verdade, o que diz respeito são os bits. O bit ligado, o bit 1 significa rede, e o bit desligado, 0, significa host. Para a gente isso pouco importa nesse momento. A gente pode continuar com essa relação para nos facilitar aqui o entendimento. Olha, essa relação diz respeito à máscara de rede e ao IP. Na verdade, a nossa rede não funciona somente baseada em IP. Funciona em IP concatenado com a máscara de rede, né? Como que funcionaria essa ideia? Essa ideia ela é muito útil para mostrar para os nossos devices, né, para os nossos dispositivos, qual seria a parte relacionada à rede e qual seria a parte relacionada ao host, né? Por exemplo, aqui no caso, a gente tem 10.2.0 como rede, 0 e 1, perdão, como host. Por que isso? Porque eu tenho no octeto primeiro 255, isso significa rede, portanto esse 10 faz parte do bloco de rede, e assim sucessivamente, né? Quando eu tenho máquinas que estão na mesma rede, eu não tenho necessidade de rotas, né? Eu não preciso de nenhum dispositivo Layer 3 para isso. Por meio de um protocolo, né, conhecido como ARP, eu consigo descobrir o IP baseado no endereço MAC e aí eu consigo a comunicação tranquilamente. O grande problema começa a acontecer quando eu quero, por exemplo, comunicar entre a máquina 1 e a máquina 4. Observe que a máquina 4 está no endereço de rede diferenciado do endereço da máquina 1. Quando isso acontece, não há outra saída para a máquina, além de lançar essa informação para o seu default gateway. O que seria o default gateway? Seria a última esperança da máquina de encontrar o seu destino. Ela não sabe chegar, ela não consegue utilizar o protocolo ARP, né, por motivos específicos, que a gente não vai entrar nesse slide, né, nem nesse vídeo como um todo, mas não conseguindo, o que ela faz? Ela envia para a sua última esperança, que seria o default gateway. Geralmente o default gateway ele é um dispositivo Layer 3 que tem capacidade de rotear, e aí ele envia essa informação para onde ela possa ser entregue ao seu destinatário, né? Então essa é a função do default gateway, é ser a última esperança, né, o last resort das máquinas na hora de entregar pacotes para outras redes. Beleza? Outro conhecimento interessante também da gente retomar aqui é o que seria o DNS. O DNS ele é importantíssimo na medida em que ele faz tradução de nomes. Por exemplo, digamos que a máquina 3 queira visitar o endereço google.com, né? Essa requisição é uma requisição TCP/80, né, porta 80, ela vai chegar nesse roteador, mas esse roteador ele não pode acessar a nuvem, né, procurando por google.com. Ele precisa antes passar, talvez, em um servidor DNS, e esse servidor DNS vai falar, olha, o google.com é o endereço 68.13.4.10. Então, esse é o endereço que você vai ter que buscar. E aí, então, essa informação ela desce e atinge o seu alvo, né? Então, o servidor DNS ele é um servidor que nada mais faz do que a tradução, né? A tradução de nomes para endereços IP. Beleza? Então, a título de retomada, acho que isso basta para a gente poder avançar
para o próximo slide, que já é um slide mais voltado para o que seria de fato e para que serve o DHCP. Beleza? Bom, para que serve o DHCP? Imagine que você controle... Opa, perdão, voltei o slide. Imagine que você controle essa pequena rede aqui, né? 9 máquinas. Não é muito. Imagine que você seja o administrador e todas essas máquinas elas usam a mesma rota para chegar à internet, ok? Essa rota ela é compartilhada por todas as máquinas. Imagine que você decida, por exemplo, formatar todos esses computadores, estão zerados, e você vai setar manualmente qual o IP de cada máquina, qual é o gateway de cada máquina e qual é o servidor DNS a ser utilizado na hora que essa máquina fizer uma requisição, por exemplo, a TCP/80, né, uma requisição HTTP. Imagine, toda vez que ele fizer uma requisição HTTP, ele vai buscar essa informação no seu gateway e esse gateway vai levá-la para o servidor de internet. Agora imagine se fosse possível você não fazer configuração nenhuma nessas máquinas. Seria mais fácil? Claro, né? É para isso que serve o DHCP. Você colocando esse seu roteador como um servidor DHCP, toda vez que uma máquina for ligada e ela for setada para pegar as informações em DHCP, ela vai buscar as informações nesse roteador, o roteador já retorna para todas as máquinas endereço IP, gateway e servidor de DNS. Então todas ficam configuradas automaticamente, muito mais prático, né? Então, agora, como que isso acontece? Por meio de 4 mensagens que são trocadas entre cliente e servidor, entre host e, no caso, o seu roteador. Como assim? Bom, vamos dar uma olhada. A primeira mensagem é a DHCP Discover. Essa mensagem ela é enviada do cliente para o servidor, ou seja, do host, do usuário, para o roteador ou para o servidor DHCP. Essa é uma mensagem em broadcast, certo? Ela é enviada então para o 255.255.255.255, uma mensagem broadcast, e ela é enviada para a rede como um todo. É uma mensagem que representa mais ou menos o seguinte: olha, eu preciso de um endereço IP. Tem algum servidor aí que está ouvindo essa mensagem que pode me oferecer o endereço IP e as outras configurações? Nessa hora o roteador, o servidor DHCP, ele envia uma resposta, ele fala, olha, eu posso sim. Essa resposta ela é enviada em unicast, beleza? Ela é enviada em unicast diretamente para o cliente. O cliente recebe então essa oferta. Então, ele pode optar por aceitar ou não. Se ele aceitar, ele envia um DHCP request. É uma mensagem também em broadcast. E essa mensagem, então, significa nada mais do que, olha, eu recebi a sua oferta e eu quero sim, eu quero um endereço IP. Então, o servidor envia um ACK, de Acknowledge, né? Esse ACK, ele é enviado para o cliente com as informações de IP, Default Gateway, servidor DNS, enfim, e aí vai, ok? Então, funciona da seguinte forma, né? Vamos ver isso numa topologia. Então, eu tenho aqui o meu cliente, né? É a mesma máquina, né? O meu cliente, ele envia então uma requisição, essa requisição é a Discover. Ela é em broadcast, né? Essa informação chega até um servidor, né? Ao servidor DHCP. O servidor DHCP recebe esse Discover e fala, olha, eu posso te oferecer DHCP Offer, essa informação unicast. Chegando então no cliente, o cliente fala, bom, eu aceito essa oferta, então eu quero fazer um request de endereço. Essa informação em broadcast. Chega então ao servidor e o servidor acknowledge. Ele percebe essa informação e envia em mensagem as informações DHCP para o cliente, que é então configurado com IP, Default Gateway, servidor DNS e outras informações, como por exemplo o LIS, né, que a gente vai ver adiante. Ok? Tranquilo? Bom, então a gente já pode ver como que isso funciona na parte de configuração.
Bom, pessoal, essa é a nossa topologia, né? Uma topologia bem simples. A gente tem 3 redes aqui conectadas a esse roteador central, 10.1.1, ponto 2 e ponto 3. Né? E temos 3 hosts aqui simbolizando as máquinas de cada rede. Né? Esses hosts eles estão configurados estaticamente sem nenhum endereço IP para que a gente possa utilizar o protocolo DHCP para adquirir essas informações. Tá? Nem máscaras de rede, default gateway, servidor DNS, nada disso está configurado em nenhum deles. Certo? A gente vai tentar pegar essas informações por DHCP, configurando esse roteador central como um servidor DHCP. Então vamos lá para a CLI dele, inicialmente ir para o modo de configuração global. E o primeiro passo é a gente criar uma pool para cada rede. O que seria uma pool? Né? A pool é o conjunto de endereços IP que vão poder ser distribuídos. Né? No caso dessa rede aqui, ó, eu preciso de uma pool, outra pool e outra pool. Eu preciso de 3 pools para essa topologia para liberar endereços IP de maneira correta. Né? Então vamos começar por essa rede da esquerda, 10.1.2.0, por meio do comando IP DHCP pool. Eu posso dar um nome, né? Eu posso colocar, por exemplo, rede da esquerda. Esse nome pode ser qualquer um, ok? Você escolhe aí para facilitar o seu gerenciamento posteriormente. Então, para minha rede da esquerda, eu vou liberar endereços da rede 10.1.2.0 com a minha máscara de rede. E pronto, os endereços já estão disponibilizados. Além disso, eu preciso também setar o meu servidor de DNS a ser utilizado. Para isso, né, DNS Server, vou utilizar aqui 8.8.8.8. E preciso também setar o meu Default Gateway, que aqui recebe o nome de Default Router. Tá? Por quê? Toda vez que o meu pacote quiser enviar um outro pacote que não esteja na mesma rede dele, o que ele faz? Ele envia para o Default Gateway. Um dispositivo Layer 3 capaz de gerar roteamento, né? Ou seja, identificar qual é o melhor caminho para chegar naquele destinatário. Então o meu Default Router aqui vai ser o meu roteador central, que é no caso o 10.1.2.5. Beleza, com essas informações eu já tenho o que eu preciso. Eu posso sair do modo de configuração DHCP e antes disso, se eu voltar, eu posso também excluir o endereço, porque imagine você se o endereço liberado para essa máquina for o ponto 5. Então eu posso excluir da minha pool endereços para não permitir essa sobrescrição que pode vir a acontecer. Então o que eu faço? Eu posso dar um IP DHCP excluded address e eu vou aqui excluir o endereço que já está no meu roteador, né? Que é o 10.1.2.5. Esse endereço já é fixo. Ele não vai mudar, ele não vai receber LIS de DHCP. Ele é um endereço fixo, estático. Né? Então, ele está excluído da liberação, da distribuição de endereço. Beleza, eu já terminei a configuração desse lado, né, da rede. Vamos agora para a rede de baixo. Né? Vamos criar uma outra pool, então. IP DHCP pool. Vou chamá-la rede abaixo. Mais uma vez, esse nome você pode mudar à vontade. E eu vou falar quais os endereços que eu quero distribuir. 10.1.3.0 com a minha máscara de rede. Aqui, mais uma vez, né, eu também excluo IP DHCP excluded address e eu vou excluir o endereço do meu roteador. Ponto 5. Eu esqueci de colocar as configurações, né? Então vamos voltar lá. DHCP por rede abaixo. E eu vou colocar aqui o DNS Server 8.8.8 e vou colocar também o Default Router 10.1.3.5, o endereço do meu roteador. Ok, a configuração já está feita. Sai do modo de configuração DHCP. Agora vamos lá para o da direita, né? Vamos dar uma olhada aqui no da direita. Então, eu vou criar uma outra pool, IP DHCP pool. Vou colocar a rede da direita. Mais uma vez, os mesmos comandos, né? Meu DNS Server, roteador default, né? O meu gateway.
e os endereços para os quais eu quero distribuir endereços IP. 10.1.1.0, minha máscara de rede. Ok, configurações feitas. Vou sair, só me falta agora excluir esse endereço do meu roteador. Joia para minha rede. A configuração está feita. Vamos ver agora se tudo funciona conforme o previsto. Eu vou chegar aqui nessa máquina, o PC0, esse host, e ver se ele vai pegar as informações corretas por meio do DHCP. Quando eu clicar aqui, qual é a expectativa? Que ele envie uma requisição DHCP Discover, o meu roteador 0 vai voltar uma mensagem DHCP Offer, o computador, o meu host, ele vai voltar uma informação DHCP Request, e o meu roteador DHCP ACK, de Acknowledge. Vamos ver se isso vai acontecer. Perfeito, olha. A gente pegou o endereço IP, pegamos a máscara, pegamos o Default Gateway, corretamente setado, e o nosso servidor DNS. Vamos ver aqui nos outros, no PC1. Perfeito, dentro da nossa rede. Vamos ver o PC2. Beleza, pessoal. Configuradinho, tudo certinho, tudo estabelecido da melhor maneira possível por meio do nosso roteador central. Beleza? Bom, vamos ver um pouquinho de troubleshoot agora. Cuidado, atenção. O seu endereçamento IP está correto? Básico, mas às vezes acontece, Há consonância entre as redes que você alocou, que você arrumou, Segunda coisa, a sua pool ela prevê um alocamento requerido, ou seja, se você tem 40 hosts, você previu o alocamento de 40 endereços IP? Senão isso pode dar problema. Tá? O seu default router está corretamente setado? Às vezes o seu DHCP está dando problema porque você não colocou corretamente essa informação. Lembre-se também, uma pool por network. Tá? E se você tiver alguma dificuldade e queira visualizar algumas informações, talvez o show DHCP bind é um comando interessante. Outro também é o show DHCP lease. Tá? Lease também pode te fornecer informações importantes. Beleza? Bom, o que a gente viu então, pessoal? A gente viu o básico, fizemos uma retomada de alguns conceitos básicos. O que seria o gateway, o que é uma máscara de rede, como funciona um pouco o servidor DNS. Vimos as nomenclaturas do processo DHCP, DHCP Offer, DHCP Request e assim adiante. E vimos também o funcionamento dentro do Packet Tracer e a configuração desses processos e dessas funcionalidades, ok? Vimos também um pouquinho do troubleshoot, algumas questões específicas sobre a configuração do DHCP, questões básicas, superficiais, apenas para nos dar uma noção, beleza? Bom, esse foi mais um vídeo do CN Fóruns, eu agradeço você ter visto, espero que tenha sido proveitoso, e entre no nosso site, onde você vai poder certamente achar mais informações sobre o que a gente tem tratado por aqui. Então é isso, um abraço, fui!